pouquinho da realidade de um professor que muitos desconhecem. No caso, não trabalhamos, pelo menos no serviço público, né? Não trabalhamos por dia de serviço, mas sim e nem necessariamente por horas trabalhadas, mas por tempos de aula. Então, para resumir, a minha matrícula, né, de Sociologia, ela me colocou para dar 12 tempos de aula por semana. Então são 12 tempos de aula. E aí você vai buscar as escolas mais próximas da sua casa, enfim, ou o melhor horário para você começar. E o ideal é que esses 12 tempos fossem distribuídos no mínimo de dias possíveis. E no meu caso, seriam 2 dias. 6 tempos na manhã de um dia, mais 6 tempos na manhã do outro dia, já fecharia os 12 tempos da semana, né, da minha matrícula. E aí eu poderia depois correr atrás de tempos extra para fazer a nossa hora extra do professor, que são as GLPs, né, que você pega turmas que estejam sem professor naquele momento, em outras escolas, em horários diversos, e aí você vai escolhendo o que é melhor para você poder fazer. Mas o que acontece? Além desse trabalho todo que tem quando você ingressa, quando você tira férias ou tira licença médica, nesse período o seu nome sai do sistema. As turmas que estavam alocadas para você saem do sistema. Então, quando você retorna das férias ou retorna da licença, tem que ser feito novamente aquela alocação dos tempos para você. Isso quem faz é a direção da escola. Só que, eventualmente, durante o tempo das suas férias ou da licença, pode ser que algum daqueles tempos, daquelas turmas que você estava, mesmo que não fossem essas GLPs, essas horas extras, que a prioridade desses tempos é a do professor que está entrando no sistema, que está entrando, vindo do concurso, que está entrando, né, na sua escola de matrícula, pode acontecer outras alocações, outras mudanças de quadro de horário, e quando você retorna das férias ou da licença, e a direção vai pegar de novo aqueles tempos para você, pode ser que algum desses tempos, aqui já tem outro professor, aqui houve uma mudança no quadro, e aí, o que seria o ideal de você, no meu caso, estar dividido em apenas 2 dias, ou no turno da manhã ou no da noite, pode ficar fragmentado em 3 dias da semana, 4 dias da semana. Para dar esse exemplo que me levou a fazer esse vídeo, é que depois da minha licença que eu tirei agora recentemente, teve que ser feito novamente essa alocação dos horários. E aí 2 tempos que eu tinha 5 tempos numa quarta noite. 2 desses tempos eu não pude mais pegar, por alguma razão, algum outro professor pegou esses tempos. E aí, esses 2 tempos da noite, o que foi feito? Um tempo foi colocado no horário que eu tinha vago, na terça de manhã, encaixando no dia que eu já tinha algumas turmas, né? Eu já tinha ali 4 tempos já ocupados, foi colocado mais um, permaneci com o tempo vago, e esse outro tempo, que foi, no caso que eu perdi na quarta noite, foi colocado na terça de manhã. Ou seja, eu fiquei na quarta de manhã, eu fiquei apenas com um tempo avulso, num horário, num turno que eu estaria livre, ou para dormir até mais tarde, ou para fazer qualquer outra coisa, né? Não, eu fiquei com um tempo de aula apenas avulso na quarta de manhã. Ou seja, acordar cedo, e no meu caso, pela minha dificuldade de locomoção e etc., pela minha deficiência, meus movimentos limitados, eu levo muito mais tempo do que uma pessoa que não tem essas dificuldades para levantar de manhã, ir ao banheiro, tomar banho, me vestir, tomar café. Para dar um exemplo prático, tenho que acordar às 4 da manhã para pegar uma turma às 8h40. Parece loucura, né? Mas no meu caso, sim. E ainda tem a dinâmica familiar. As pessoas que acordam no mesmo horário, praticamente, tem que ali se adequar. Quem usa o banheiro primeiro, quem vai depois. Então, tem toda essa dinâmica. E, por exemplo, quando eu tenho que pegar na escola às 7 da manhã, para eu não me atrasar, dependendo da distância da escola, ou eu tenho que começar a me preparar dormindo ou não conseguindo dormir às 2h30 ou 3 da manhã, para estar na escola às 7. Essa é a minha dinâmica. Então, assim, é só para passar um pouquinho da realidade para vocês. Mas não quer dizer que estou falando que não tenha coisas positivas. Eu encontro muita coisa positiva. Se você for fazer uma média e comparar salário mínimo trabalhador brasileiro médio
que trabalha 8 a 12 horas por dia, 5 a 6 dias por semana, e normalmente gasta de 1 a 2 horas em média no transporte público para ir e depois mais 1 a 2 horas no transporte para voltar para casa, com certeza esse professor é muito melhor nesse sentido, né? Mas é uma questão de vocação, de você ter habilidade ou se encaixar naquela função, que não é algo fácil. Não quer dizer que outros trabalhos ou cargos ou funções ou atividades ou profissões sejam mais fáceis, mas são coisas diferentes. Então assim, é algo que ou você gosta ou você não imagina estar ocupando aquele espaço ali, porque você não só lida com pessoas, lida com crianças ou jovens ou até adultos, mas você lida com educação, com questão de disciplina, com questão de metodologias, com questão de planejamento de aula, ou seja, é muito complexo. Então não é para muitas pessoas, não é para todo mundo, óbvio, e acredito que, na verdade, se fôssemos levar em conta vocação, amor pelo que faz, enfim, eu acredito que pouquíssimas pessoas se enquadrariam, né, para ser um professor ou uma professora. Mas como eu penso que para ser médico, ser policial, ou algumas funções necessitariam de uma pessoa vocacionada para aquela área, porque independentemente do salário, são áreas onde ou a pessoa gosta do que faz de fato, ou ela não entra, não tem como ela se encaixar ali. Então é mais ou menos isso que eu queria passar, um pouquinho da realidade, do cotidiano, né, de um professor.